Graça e paz, amada igreja. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e te convido a nesta noite, junto comigo e com todos que estão assistindo a esta live, a cantarmos em convite à adoração, a dizermos: estamos aqui, Senhor, para adorar o teu nome, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de ti. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Porque naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todos adorarão. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás, vem para adorar, vem, vem. Amém. E vamos
vamos neste momento abrir as nossas Bíblias no Salmo de capítulo 68 e iremos ler os versículos número 3 e número 4. Te convido a abrir a sua Bíblia neste momento para que possamos fazer essa leitura juntos. Versículo 3. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exultem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. E por isso vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o hino de número 235 do Inário para o Culto Cristão, no nosso HCC, Vinde Cristãos Cantai. Vinde cristãos cantai, aleluia, amém, a Cristo Rei louvai, aleluia, amém, de todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém, alegres com fervor, aleluia, amém, rendei a Deus louvor, aleluia, amém, Ele nos guiará, nunca nos faltará, sempre nos guardará, aleluia, amém, vozes bem alto erguei, aleluia, amém, com toda a sua grei, aleluia, amém, ó, adorai a Deus sempre, vós filhos seus, na terra e lá no céu, aleluia, amém. Amém. E vamos continuar louvando ao nosso Deus, como disse o hino. Ó, adorai a Deus sempre, sempre adorai ao Senhor. E adore ao Senhor da melhor maneira. Adore ao Senhor com excelência. Não se importe com o que está acontecendo, só adore ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência.
ser. Cante e ofereça o seu melhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cante mais uma vez. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude a ser esse adorador. Adorador que não se importa com o que está acontecendo ao redor. Adoração que te exalta. Que nós possamos ser adoradores que te entrega o melhor que temos. A cada dia eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e no seu lar. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso estudo desta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. É uma alegria imensa poder entrar na sua casa e ser recebido por você e juntos podermos refletir, estudar, aprender mais acerca da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero convidar você nessa hora a aquietar o seu coração e a ouvir aquilo que Deus realmente tem para falar a você nessa hora. Coisa linda essa harmonia, tá ouvindo a música? É maravilhoso quando a gente ouve um som como esse e a gente é edificado, não apenas pelos ouvidos, mas a gente é também animado na alma, no espírito, ao perceber uma coisa tão bela e tão harmônica para nós.
A mesma coisa acontece quando estamos diante de uma tela bem pintada, com traços harmônicos, e aquilo não apenas enche os nossos olhos, mas nos encantam também por dentro. E Jesus era sabedor desse nosso sentimento, desses nossos sentimentos. E a certa altura do seu ministério, ele diz aos seus discípulos: olhem as aves dos céus, olhem os lírios nos campos. Ele diz: vocês veem os lírios, não semeiam, não cegam. No entanto, nem Salomão, com todo o seu poder, com toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. A beleza toca Jesus. Ele é tocado naquela hora e nos convida a viver a mesma experiência. Há determinadas coisas na vida que nós vemos, que ouvimos, que sentimos, que parece que elas foram criadas juntas e que foram separadas. E depois de um tempo, depois de muito tempo, elas se unem novamente diante de nós. Na linguagem do poeta, ele diz: nós fomos feitos um para o outro, pode crer. Por outro lado, há coisas que não combinam. Muitas vezes são belas sozinhas, são saborosas sozinhas, têm um gosto maravilhoso sozinhas, mas quando são unidas, aproximadas, elas não compõem algo extraordinário. Por exemplo, na culinária, um belo acarajé no pôr de sol, no fim de tarde, crocante, bem quente, bem saboroso, bem recheado. E quando você já está pronto a dar a primeira mordida, alguém lhe oferece o líquido com o qual você vai degustar aquele acarajé. E é um suco suculento de manga. Não foi feito um para o outro. O suco, às 3 da tarde, bem gelado, naquele sol quente, é maravilhoso. Mas o acarajé, ele fica bom mesmo, e qualquer um de nós sabe disso, e parece que ele foi feito para isso. Deve vir acompanhado de uma coca bem gelada, uma Coca-Cola que vai se unir e vai formar o par perfeito com aquela degustação do acarajé que vamos fazer. Há determinadas coisas na vida que são assim, elas não combinam. E quando eu trago para o campo da espiritualidade, eu digo que espiritualidade não combina com pressa. Essa agonia que a gente vive no nosso dia a dia, de corre para cá, corre para lá, como se estivéssemos atrás das flechas, ela não combina perfeitamente com o tema da espiritualidade. A espiritualidade fast food que a pós-modernidade tenta nos inculcar, essa espiritualidade pragmática que tentamos implementar na nossa vida e que desde sempre as pessoas desejam, ela é simplesmente inconcebível na perspectiva bíblica. A espiritualidade de pressa, a espiritualidade pragmática, nada mais é do que o velho desejo de manipular Deus, de descobrir uma fórmula que possa fazer o divino trabalhar em nosso favor. E Jesus já era conhecedor desse desejo humano. E a certa altura, nos falando sobre oração, ele disse: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Não pensem em ter descoberto a fórmula que manipula Deus e que assim vocês serão atendidos, ouvidos. Jesus está dizendo que Deus não se deixa manipular. No livro de Atos, no capítulo 8, os versículos 18 e 19, temos o relato de um homem chamado Simão, o encantador, que é o padroeiro, vamos dizer assim, daqueles que tentam manipular. E somos todos nós, o divino a favor de nós mesmos e das nossas causas. A Bíblia diz que ele, vendo que as pessoas recebiam o Espírito Santo, à medida que os apóstolos impunham as suas mãos, se aproximou deles, ofereceu dinheiro e disse: dei-me também este poder. Eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e vê-las, né, e fazer com que elas tenham essa experiência de possuírem ou de serem possuídas
pelo Espírito Santo. É um desejo antigo, humano. E consciente ou inconscientemente, em algum momento da nossa caminhada, nós temos também feito isso, infelizmente. Mas Jesus, como eu disse, já tem nos advertido. E pensando nessa perspectiva, eu comecei a imaginar como funcionou a mente dos discípulos vendo Jesus realizar tudo quanto realizou. E não foi pouca coisa. Embora João, no capítulo 21 do seu evangelho, no capítulo 25, ele diga que não deu para registrar tudo. Ele diz que se fossem registrar, se fossem escrever tudo quanto Jesus fez ao longo dos 3 anos e pouco do seu ministério, ele acha que nem no mundo que ele conhecia seria capaz de guardar todos os fascículos, todos os livros que seriam escritos com essa narrativa. Contando apenas aqueles que foram registrados pelos 4 evangelhos, passam de 30, são quase 40 grandes milagres. Por exemplo, nós vemos milagres sendo narrados por Jesus, e antes de continuar falando sobre os milagres de Jesus, se alguém porventura pensar que são poucos, foram menos de 40. Mas quando Jesus subiu àquela cruz, quando ele aceitou morrer no nosso lugar, com aquele único gesto de ser cravado naquela cruz, ele comprou bilhões de pessoas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, em todos os tempos, homens e mulheres, velhos e crianças. Ele comprou, e Pedro diz que ele formou uma nação sacerdotal, de pessoas que agora têm acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o maior milagre que Jesus realiza diariamente, a salvação de pessoas, o resgate de pessoas que não têm perspectiva de vida e que em Cristo alcançam ou encontram o sentido da sua existência. Mas tratando dos milagres, daqueles que foram visíveis e que foram registrados pelos evangelistas, nós temos mais de 30. Alguns deles refletem o poder de Jesus sobre a natureza. Por exemplo, quando ele transforma água em vinho. Quando ele acalma a tempestade e o mar. Quando por 2 vezes ele multiplica os pães. É muita coisa sendo feita na esfera da natureza. Ele anda sobre as águas. Ele manda pescar o peixe e tira de dentro do peixe uma moeda. Ele seca a figueira que não dava frutos. Ele faz 2 vezes o milagre da grande pesca que quase põe os barcos a pique. São cerca de 10 milagres somente para manifestar o seu poder sobre a natureza. Quando nós estamos falando de curas de enfermidades e de libertação espiritual, nós falamos em mais de 20 milagres narrados nos evangelhos. Então nós vamos encontrar cura de todos os tipos. O leproso, uma doença, a lepra, que era tida como incurável. O criado do centurião, a sogra de Pedro, os endemoniados, o paralítico, a mulher que tinha fluxo de sangue, o endemoniado mudo, o endemoniado que era cego e mudo, o homem que tinha mão mirrada. E eu poderia continuar narrando aqui exemplos de que Jesus curou e de que Jesus libertou pessoas. Mais de 20. Somente aqueles que foram narrados nos evangelhos, lembrando que João disse que se fossem narrados todos, ele acha que seria muito pequeno o mundo para conter os livros que narrassem os feitos maravilhosos de Jesus. Ainda temos Jesus realizando milagres sobre a morte, pelo menos em 3 ocasiões narrados nos evangelhos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o seu amigo Lázaro. E isso sem contar o milagre do seu nascimento, da sua concepção. Os milagres que ocorreram para que a sua vida fosse preservada. Os milagres que realizou após a sua ressurreição e o momento da sua ascensão. E os discípulos viram tudo isso. E em certo momento, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 12, Jesus vira para eles e diz assim: vocês vão realizar obras ainda maiores do que essas. Vocês
realizarão obras ainda maiores do que essas. Você pode imaginar a cabeça dos discípulos, imaginando que Jesus ia contar o grande segredo, ia trazer a eles, enfim, a espiritualidade mágica, a espiritualidade que tem um segredo, e eles iriam ser detentores desse segredo. Quando a gente vai ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós vemos os discípulos já ansiosos por esse momento. E um deles diz ao Senhor: Senhor, João tem ensinado os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar. Conte-nos o segredo de como é que a gente usa a espiritualidade, como é que a gente pode se transformar em alguém que faz as obras espetaculares que o Senhor faz. E Jesus não se nega. E aí vem outro momento em que eu gostaria de trabalhar com você, o momento. E Jesus diz para eles assim: quando vocês orarem, digam o seguinte, congele a cena. Se fosse você que estivesse atrás do grande segredo de uma vida com Deus, que visse Jesus realizando todas aquelas obras e ele dissesse para você assim: olha, eu vou contar para você agora como é que eu faço. O que passaria pela sua cabeça? Ele vai me contar o segredo. E nós 12 aqui, nós vamos saber o segredo que só ele sabe. Nós iremos poder realizar as obras que ele realiza. E, como ele mesmo disse, obras até maiores. Então, na mentalidade pragmática que paira sobre todos nós deduziríamos que seríamos detentores de um poder que iria manipular o divino. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. E você vai não somente ler, né, você vai pronunciar o que Jesus ensinou aos discípulos exatamente naquela hora. Então eu quero lhe convidar a repetir em voz alta a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 30 segundos. O segredo de Jesus é revelado aos discípulos e ele lhes ensina uma prece que dura aproximadamente 30 segundos. Tudo o que Simão o mágico queria. Lembram? Me deem esse poder. Me ensinem o segredo, para que também eu possa realizar a mesma obra que vocês. Pronto, Jesus ensina o segredo e lhes ensina também a primeira prece. Eles devem orar daquele jeito. Será que eles estavam, enfim, ou tinham, enfim, descoberto o segredo que Simão queria descobrir? Será que realmente eles estavam de posse do grande segredo de Jesus? Estavam. Este era o grande segredo da intimidade de Jesus com o Pai. E eles tinham aprendido agora a prece que Jesus tinha lhes ensinado. Mas é exatamente aqui, nesse fio tênue entre a oração e a prece aprendida, que muita gente se perde. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Orar não é repetir as palavras de uma prece. Orar não é a mesma coisa que repetir as palavras de uma prece. Gosto muito da expressão que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Muita gente ignora o que produzia aquela vida que nós nos deliciamos de ler a partir do 4:32.
e era um o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Qual é o segredo dessa vida? Está no 4:31. E diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquele grupo, aqueles irmãos, não estavam reunidos apenas repetindo as palavras da prece ensinada por Jesus. Eles estavam orando. E você percebe isso, que diz que à medida que eles oravam, eles continuavam geograficamente no mesmo lugar, no mesmo endereço. Se alguém batesse a porta, eles estariam ali. Mas diz que o lugar se moveu. Oração é ambiente. Oração é relação. Diz que o Espírito Santo estava ali. E mais do que ali, e mais do que tocando-os, o Espírito estava neles. E mais do que neles, estava transbordando deles. Todos estavam cheios. A espiritualidade bíblica não se consegue, não se alcança, não se atinge como quem vai a um fast food. A espiritualidade bíblica está descrita aqui. Eram pessoas simples, orando, mas compreendendo que oração não é o mero balbuciar de palavras. Oração é ambiente. Oração é relação. Na verdade, a oração nem precisa de palavras. A oração genuína nem necessita de palavras. Paulo, ensinando aos romanos, ele diz que se nós pronunciarmos palavras, que se nós fizermos pedidos que não são adequados, o Espírito Santo intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. A relação que estabelecemos com Ele é tão profunda que Ele se torna o nosso intercessor. O lugar onde nós estamos vivendo essa espiritualidade se torna o ambiente semelhante à sala do grande trono branco. Mas isso não se alcança com pressa. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. As pessoas estão achando que viver é essa correria. A vida é feita de pausas. E nessas pausas, na perspectiva espirituais, elas são a verdadeira fonte da nossa vida. Porque é nessas pausas, é quando o tempo congela, é quando a eternidade entra no nosso tempo e tudo para em reverência. É quando Deus se faz presente, sensível, tocando, enchendo, que a oração se dá. Jesus diz, quando você quiser orar, deixa a agonia daqui de fora. Vá ao seu quarto, lá no secreto, no quarto de escuta, feche a porta e permita que a eternidade invada esse ambiente. Que o Espírito esteja não apenas presente, não apenas tocando, não apenas falando, mas enchendo você. Há um avivalista inglês que diz que ele tem tanta coisa para fazer que se ele não orar por um tempo significativo,
ele não conseguirá dar conta de completar a missão. Quando o Senhor diz que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar um dia, ele tem um propósito. Ele quer que com esse gesto nós estejamos declarando ao mundo, declarando a nós mesmos, declarando a Deus, de que nós cremos e vivemos segundo essa fé, que o nosso sustento, que a nossa prosperidade não vem de nós mesmos, não é resultado dos nossos esforços apenas. Estamos vivendo na perspectiva do Salmo 127. Trabalhamos duro, vigiamos a cidade, mas sabemos que se Deus não estiver no negócio, nós não colheremos. Porque aquilo que nós buscamos enquanto trabalhamos feito loucos, enquanto corremos, o Senhor dá aos amados enquanto descansam. E isso não é uma ode à preguiça, não, é preciso trabalhar. O que nós temos que tirar é o foco de pôr a confiança em nós mesmos. Eu tenho tanta coisa para fazer que não tive tempo de orar. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. É isso que diz o evangelista, quando ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não parar por um tempo, eu não conseguirei dar conta de tudo. O tempo que investimos na nossa devocional, no nosso a sós com Deus, na meditação da palavra, na oração profunda, nesse ambiente, nessa relação, é vital para o restante do nosso dia, para o restante da nossa semana, para o restante das nossas vidas. Vivemos a certeza de que em Deus faremos proezas. Podemos orar andando? Podemos. Podemos andar correndo, praticando esporte? Podemos. Podemos orar enquanto trabalhamos? Podemos. Sem dúvida nenhuma. Mas isso não exclui o convite que Deus nos faz, o ensino que Jesus nos dá, de que precisamos desse momento em que abafamos todos os sons, em que tornamos todas as outras coisas secundárias e nos rendemos aos pés dele. E ali cantamos: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Ali naquele lugar, que ao mesmo tempo é o quarto onde eu durmo, mas é também o lugar desse encontro, dessa presença. Gosto muito do hino do cantor cristão, Vigiar e Orar. E ele nos diz assim: e ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra, e goza a paz com o Senhor. O segredo de Jesus era a oração. Mas ele não ensinou aos discípulos a oração que manipula o divino. Ele ensinou aos discípulos uma prece que pode ser usada, que pode ser vivida. Mas a coisa mais importante é o coração com que nos dobramos na hora em que fazemos essa oração. Que não tem a intenção de manipular Deus, nem mesmo de mudar o coração de Deus. Mas é aquele momento em que nós entramos numa harmonia com o Senhor. Reconhecemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E que o seu querer é o melhor para mim, porque Ele quer, Ele pode, Ele sabe, e Ele vai fazer o que é melhor para mim. E eu me rendo, Senhor. E eu estou aqui não pela resposta, eu estou aqui por Ti, pela Tua presença, porque ela me faz muito bem. Eu sou como a corça que brama pelas correntes das águas. A minha alma, Senhor, tem sede de Ti, e é aqui que ela é plenamente satisfeita. E eu quero convidá-la nessa hora, a baixar a sua cabeça onde você estiver. E vamos viver essa experiência. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem Ti não há sentido.
Sem ti não há propósito na vida. Sem ti não há uma razão de ser. Mais do que o fino ouro ou a prata preciosa, nós nos deleitamos na tua presença. Estar aos teus pés, ó Deus, vale mais do que estar em qualquer outro lugar. E o Senhor é a porção da nossa herança, é o nosso quinhão. Ó Deus, nós queremos, antes de tudo, que a tua vontade se estabeleça nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a buscar a tua face, a viver na tua presença e a glorificar o teu nome com tudo que somos e fazemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito, seja com todos vocês, com todos nós, com todos os filhos e filhas de Deus, espalhados na terra, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.